Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos para essa roda de conversa sobre estética, arte, o belo. A ideia inicial foi essa, o belo, a beleza em nossas vidas. Admirar o belo como algo sublime e que é a principal atividade do ser humano. Nós buscamos o belo. Então, esse foi um ponto no primeiro dia. E na semana passada, nós fizemos uma tentativa de inovar. E eu apresentei a Madonna de Rafael, do século XV, e a Madonna de Dalí, do século XX. E a recepção foi muito boa, inesperada. Por quê? As pessoas não sabiam desse lado religioso do Dalí. Foi uma pessoa que ficou na mídia caracterizada pelos bigodes, pelo excentrismo. Ele morreu em 1989, não podemos dizer que ele era midiático, mas se fosse hoje, certamente. Mas, de qualquer maneira, houve perguntas sobre o que seria o romantismo dele, que eu respondi que o romantismo é tipicamente século XIX, é trágico, os amantes não se encontram para sempre, e é pastoral e ligado à tradição e folclore daquela localização. Isso é mais ou menos, em breves linhas, o romantismo. Nasceu na Alemanha, mas eu aceitei a proposta da colega que falou. Por quê? Porque, de certa forma, dentro do surrealismo de Salvador Dalí, se encontra uma pessoa romântica. Basta dizer que ele viveu 53 anos de casado com a sua primeira e única mulher. Dedicou muitas pinturas a ela, criou um castelo para ela na Praia de Figueiras, na Espanha, e tinha um enlevo muito grande por Gala. Então, é interessante ressaltar essa multiplicidade dentro da personalidade de Salvador Dalí. Então, com essa ideia, eu busquei, posso fazer outras comparações em outros dias, e inclusive também com Salvador Dalí, uma obra dele e outra, porque há, claro, um do século XX, copia muitos temas de tudo que aconteceu antes e conhece. Só para dar uma curiosidade, quando ele era muito jovem, prestou um concurso para entrar na Academia de Madrid e já tinha revelado seus dotes artísticos de pintor, desenhista. E na hora, quando fizeram uma pergunta sobre Rafael, ele simplesmente disse: eu não vou responder, porque eu sei muito mais sobre o Rafael do que qualquer um de vocês. Imediatamente ele foi expulso antes de entrar. E aí vagou pela Europa, aprendeu, inclusive impressionismo, que quase ninguém se recorda, a grande influência do impressionismo, de pegar a luz do sol, as cores, o desenho, e depois criou seu estilo próprio, e daí é o surrealismo, que na sua forma de querer aparecer, cunhou aquela frase famosa: o surrealismo sou eu. Então, esse é o Salvador Dalí. Mas quem vamos comparar? Eu pensei no grande gênio Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tem obras de todo tipo, escultura, pintura, de ciência, tem uma vasta apresentação da personalidade, biografias maravilhosas que existem, inclusive porque ele tinha o hábito de escrever. A mais recente biografia dele, que é enorme, coletou 800 páginas escritas por Leonardo da Vinci. O sujeito passou anos lendo e pesquisando, porque ele andava com uma bolsinha pendurada no cinto, com papéis e um lápis, e escrevia o tempo todo. E tinha também sua forma de apreciação e de ser apreciado. Há obras que são de tema religioso, geralmente encomendadas, e outras que não são, mas eu destaquei uma encomenda na época em que foi feito
o restauro, a reconstrução e ampliação da igreja de Nossa Senhora das Graças, em Milão. Vale a pena ir lá. É uma obra que estava bastante estragada, porque é um afresco imenso, é a parede. Hoje você entra, a sala é vazia, porque, claro, o que vai se comparar com aquele afresco? Você fica diante do afresco, que é monumental, porque tem 4,5 metros por 8,5 metros. Então, é uma coisa assim, imponente, impressiva, impactante, e estava muito estragada. Eu tive a graça a Deus que quando eu fui, já estava, foi no fim do século XX, quando eu vi, já estava restaurada, com as cores bem vivas e fortes, e as expressões, enfim, é uma beleza mesmo. Vale a pena. E isso ele pintou entre 1495 e 1497. Ele levou 2 anos pintando. E ele tinha nascido em 1452. Então, não era uma coisa assim que ele fosse tão jovem, era uma obra trabalhosa, mas ele conseguiu fazer algo de sublime que caracteriza exatamente o que nós víamos falando como arte. Por favor, Bruna, pode mostrar? Qual das duas a senhora quer que mostre primeiro? A Leonardo da Vinci. Que, cronologicamente, vamos começar pelo Leonardo da Vinci. Essa obra do Leonardo da Vinci, praticamente todo mundo conhece, e é uma coisa que, na minha recordação de infância, eu não a conheci em cores, porque se usava de metal. Era um oval, e todas as casas tinham na mesa de refeição. Depois eu até vi retangular. Eu conheço aqui, tenho amigas que têm retangular, que foi da casa da mãe dela, mas sempre o metal. A reprodução em cores não existia, e depois, com os papéis bons, os tecidos bons, os museus começaram a vender essas reproduções, como eu disse, um afresco, então não pode sair de lá. Quer dizer, nada é impossível. Depois que o Paul Gett trouxe sala inteira, com mobiliário, com tudo, com parede, de Paris, e colocou na Califórnia, nada é impossível, mas espero que não, que permaneça lá. Então, o Leonardo da Vinci, para a época, não é que tenha morrido cedo, mas para nós, inclusive muito mais novo do que eu, ele morreu com 67 anos. E isso é uma coisa que mostra um certo vigor que ele tinha ainda quando ele pintou isso. Na figura, não dá muito para ver a perspectiva, que era a descoberta da época, que eu já falei sobre isso. Até o fim da Idade Média, as figuras eram planas, exageradamente achatadas, e depois se descobre essa linha, e aí tem o Cristo exatamente no meio, e ao fundo a claridade e o ângulo com os 12 apóstolos. É uma linda figura, não como o tema, vamos dizer assim. Mesmo que se uma pessoa não tiver nenhum conhecimento religioso, um ateu, diante disso, vai notar cada face tem uma expressão de indagação, de quase culpa, de perplexidade. Sou eu? Porque o Leonardo da Vinci pinta o momento em que Jesus disse: um de vocês vai me trair. Agora, ao mesmo tempo, a compaixão, a suavidade do rosto de Jesus é o grande contraste entre rostos crispados, nervosos, angustiados, temerosos, todos os adjetivos que quiserem, e o Cristo na sua ternura, na sua compaixão, na sua afetividade. Então, é uma coisa muito importante destacar isso, e realmente algumas pessoas que não entendem, não estudam, ficam achando elementos que não são adequados. Por exemplo, eu já li num dos livros sobre essa obra que é um rosto de passividade, de modo algum. É um rosto sublime, o rosto de Cristo, que é o meio.
da tela, desculpem, a gente está tão acostumado com tela do afresco, da parede toda, e marca pela diferença, porque Cristo é verdadeiramente homem, mas traz aí a expressão divina que os outros não podem ter, porque os outros só são seres humanos. Então, isso o artista consegue passar, consegue mostrar de uma maneira que a contemplação capta. E é curioso, porque para não estragar, nós entramos por uma porta que fica lateral à parede onde está o afresco, e antes de a porta da própria sala, que é o refeitório, tem uma antessala para que o suor, a transpiração, tudo que veio lá de fora, seja diluído de alguma forma, e só entram 12 em 12 pessoas. A mesma coisa que eu posso fazer uma vez, que é uma maravilha, na capela onde tem Giotto, em Pádua. Então, a questão que a gente fica esperando, e depois é que entra, e fica o tempo que quiser, ninguém fica pressionando. Mas também outro grupo só vai sair só vai entrar quando aquele que contempla sair. Então, é tudo isso para dizer que é preciso mergulhar. É preciso entrar, estar nessa mesa. Não pode ser uma visão passageira, além do que o tamanho da pintura, e essas janelas, e toda essa luminosidade que vem incidir sobre o Cristo, não se pega de repente. É uma coisa que precisa da minúcia. Eu falei numa das primeiras vezes que é uma gestalt, que é uma totalidade, mas que exige uma análise. E eu me lembro quando eu estudei História da Arte, desde os primeiros cursos ainda em Recife, que vale a pena esquadrinhar. É uma técnica de você começar por um dos cantos e fazer linhas verticais ou horizontais, caminhando o seu olhar, para depois, novamente, fazer a junção e ter a totalidade. Para não escapar algum elemento, a posição da mão, o pão, alguma coisa. Eu nem vi isso. E outra dica é sempre estudar antes. Não existe isso do espontâneo, do que se pega todo porque está só olhando. Quanto mais tiver visto cópias, lido sobre de diferentes autores, melhor vai ser para usufruir aquela obra de arte. Então, vamos agora ver, Bruno, por favor, coloca, o que é que o Salvador Dalí fez em 1955. A pintura do afresco é em Milão, e as pessoas todas tinham uma cópia, que em geral não era em cores, era em metal, fazendo até um relevo que não existe. E enquanto que a de Salvador Dalí está na National Gallery, e as pessoas podem comprar as cópias. Então, alguns anos depois, isso eu já era adulta, quando meus pais colocaram diante da mesa de refeição, onde era uma multidão, 9 filhos, e genros e noras, depois netos e tudo, essa reprodução. Então, essa reprodução é já entranhada na minha visão, junto com uma outra. E por isso que eu quis falar, porque não adianta falar sem ter uma experiência pessoal. Porque qualquer pessoa pode ler, pode achar um texto. Mas quando eu falar o que é que tem nessa obra, é uma coisa assim, que além do estudo, de observação, praticamente diária, é bem menor, e é uma coisa que tem 1,67 m de altura por 2,60 m, e então não pode comparar em tamanho. Agora, há uns detalhes da religiosidade de Salvador Dalí que são muito impressionantes. Salvador Dalí, quando foi a conversão dele? Depois da Segunda Guerra Mundial, logo depois. Ele leu Santa Teresa d'Ávila, a grande, a mística, leu São João da Cruz,
Ele leu Santo Inácio de Loyola, ele procurou uma autocatequese, então ele se imbuiu de uma força que vocês vejam que os apóstolos não têm rosto. Estão todos encurvados. Enquanto que o rosto de Jesus é de uma beleza, com uma luz dourada, com as mãos para cima, assim, um êxtase. E é um momento prévio de um sofrimento. Por isso que Leonardo da Vinci faz mais real no sentido da misericórdia. Vão me matar, mas eu amo todos. Aqui não, já é o glorioso. Tanto assim que ele pintou a ressurreição. Se vocês conseguissem ver, mas depois vocês procurem, que há o corpo atrás, que a gente vê o peitoral do homem que ressuscitou. Então, bastante iluminado e dourado. O corpo transfigurado, o corpo que passou pela morte, mas que resplandece. E tem os braços, mas você não vê mais o rosto. Então, essa última ceia traz essa mensagem que a de Leonardo da Vinci não traz, de que vai haver o sacrifício, mas vai haver a glória. Tal como no Antigo Testamento se descreve, a glória de Deus é sempre uma fumaça dourada, é uma coluna de fogo, é um brilho sobre a tenda, um brilho inclusive no rosto de Moisés. Então ele quis colocar esse brilho, mas ao mesmo tempo ele coloca o infinito. Em muitos quadros ele faz isso. A água, atrás da figura, vocês veem a água, pedaços da margem aparecendo e um barco. É muito característico do Salvador Dalí o barco. Pode-se analisar o barco como expressão de viagem, de caminho, de passagem. O barco que nos leva, nossa vida já é uma viagem. Porque nessa tela, infelizmente, não dá para ver nem o barco. Mas depois, cada pessoa que se interessar pode procurar, porque vale a pena. Essa tela, que está na National Gallery, é uma das reproduções mais vendidas, mesmo por pessoas que não vão dar o cunho religioso. Não é isso, que se você quiser uma questão religiosa, você pega uma figura do coração de Jesus, que não seja nem arte, ou de Maria, tem muitas para vender, muitas reproduções que saem aos milhares. Mas se você quer uma obra de arte, é diferente. Ela atende aqueles critérios que eu já falei antes, da permanência, da captação, da tradição, de toda a visão de sublime que o Kant fala, de transcendência. Por que algo é uma obra de arte? Porque ultrapassa a nossa vida banal. No entanto, eu repito o que eu falei desde a primeira vez, e eu repeti todas as vezes, sintetizamos hoje que obra de arte é o que cada um achar que é obra de arte. Depois da ruptura dos cânones, depois das experimentações, da colocação pessoal, da liberdade das pessoas, há hoje formas de arte que não são necessariamente transcendentais e nem necessariamente atingem o sublime. Cabe a cada pessoa ver, eu gosto disso, gosto daquilo. Nisso que eu gosto, onde é que está o sublime? Onde ultrapassa meramente uma foto que nem seja artística, porque há fotos artísticas, quer dizer, uma coisa que não me diz nada. Quer dizer, eu gostaria de entrar nessa tela, de estar ali de cabeça baixa também. Por quê? Porque é tão forte a atração desse corpo iluminado que está acima do Cristo. E vejam que tem formas octogonais, e tem também em cima a perspectiva de um dodecaedro.
cada faceta dessa, se você imaginar os polos do espacial, obviamente que ele não desenhou todos os lados, que a gente não pode ver o que está atrás, mas há um dodecaedro sobre o Cristo, como se fosse uma abóbada, são os 12 apóstolos. Quer dizer, para se aproveitar, para que a obra de arte seja fruída, é preciso que haja essa análise. Fruir uma obra de arte é uma riqueza imensa, dá um gosto assim maravilhoso. Então, é nesse sentido que nós estamos interessados em fazer essa comparação. Todas as duas são excelentes. Eu não faço comparação para que ninguém vote. Nós não estamos aqui em plebiscito. Essa ou aquela. Não. São dois momentos, o século XV e depois o século XX. Vejam que em 1955 é apenas 10 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E essa exaltação apresentada por Salvador Dalí é inédita. É uma coisa muito avançada. Hoje pode parecer, outros fazem, mas na década de 50 ainda não se tinha chegado. Por isso que ele é um criador e, ao mesmo tempo, alguém que puxa seguidores, que a técnica dele, o estudo das cores, das formas, como eu falei, desde a influência de Rafael, que ele era o primeiro que ele conhecia e que ele amava, que então é o próprio Renascimento, depois o impressionismo, o cubismo, mas não o cubismo de Picasso, é uma forma de cubismo de querer chegar a uma pintura-escultura, como o Braque também. Então, o que o Salvador Dalí faz é uma novidade para o mesmo tema que o Leonardo traz. A Meg falou sobre essa análise que a senhora fez de Salvador Dalí, que é super avançado em conceito na época e tem uma ligação com o mar sobre o qual Jesus caminhou. Eu não consigo ver, mas é uma boa ideia para ser explorada, porque ali é o momento em que Jesus diz que vai morrer e que um vai trair. Uhum. Então, já passou aquele milagre, mas, de qualquer maneira, claro que as pessoas podem enriquecer com sua experiência pessoal. Entende? Essa questão dele de colocar o mar, na verdade, como ele nasceu na beira do mar, viajou muito pela Europa, mas voltou e morreu na mesma cidade, em Figueiras, ele tem essa conexão. Há muitas telas dele de mar. Uhum. Isso aí é uma coisa que existe. Porque aparece esse mar ao fundo, agora, né? Que é uma boa ideia, um bom fio condutor para uma nova exploração, é interessante, sim. Sim, sim. E as pessoas aqui agradecendo, elogiando, dizendo que cultura é tudo na vida, agradecendo aqui. Não tem nenhuma pergunta sobre as obras de arte, mas nós temos uma pergunta que foi feita antes da senhora fazer a análise. Até a minha mãe aqui que está perguntando, Jocelene, ela pergunta assim, gostaria que a senhora fizesse um paralelo entre a beleza e a estética. É algo que a senhora mencionou já em outras... Sim, eu posso voltar a isso com muito gosto, mas a questão do belo é o que se chama universal, que na filosofia clássica grega já existe. O belo, o bom e o verdadeiro são os elementos de sustentação do ser humano. O ser humano vive em busca do belo, do bom e do verdadeiro. O bom é a ética, o que é certo e o que é errado. O verdadeiro é a episteme, é a sabedoria científica. E o belo, então, é a estética. E essa palavra estética, que é exatamente a palavra grega, que se usa em todas as línguas, só foi aplicada ao estudo do belo no século XVIII por Baumgarten, ao analisar os textos de Kant sobre a questão do belo. Uhum.
E que eu aí comentei que Kant escreveu a terceira crítica, que é a análise do belo, que é do juízo. E foi então quem rompeu, é o primeiro filósofo na modernidade, a dizer que belo é o que você acha belo. Então, agradecemos a Kant que abriu essa cortina e nos deu essa alegria de posicionamentos peculiares, pessoais. Então, o belo é um universal, é um conceito muito mais antigo. Estética, como palavra, como estudo, não era. Tanto assim que, até eu cito na primeira, Fídias, no século V, estabeleceu alguns cânones, que é o grande escultor na Grécia Antiga, e outros também que pautaram suas obras, até se pode falar nos poemas de Homero, que a poesia é uma coisa das mais importantes dentro do belo, mas, na realidade, como estudo, é o Kant em primeiro lugar. Mas quem deu o nome não foi o Kant. É inegável que Kant é o primeiro a sistematizar e a ensinar estética. Isso aí é bom que todo mundo saiba, pode pegar o livro de Kant e estudar a crítica do julgamento. Então, a partir daí, várias pessoas começaram. E Theodor Lipp, que no início do século XX escreveu 2 volumes, Estética. E quase todo mundo foi escrevendo usando esse título. Eu tenho de diversos autores, diversas épocas. Theodor Lipp é fundamental a leitura. E eu vou encerrar, antes de me despedir propriamente, com uma história que a Bruna conhece, de uma pessoa que eu estava orientando sobre estética, que queria escrever sobre estética. E eu disse para ler o Theodor Lipp. E mostrei o meu volume, só que o meu é a primeira edição. Então, não vou citar gente tão antiga, não. Não tenha dúvida. Se a revista está querendo só dos últimos 5 anos, eu dou essa sugestão. Vá na Amazon Books e veja qual é a última edição. Aí ela colocou uma de 2017. Sim. Pronto, ela ficou satisfeita e está se enganando de si própria. Aí, em revistas que estão exigindo, porque eu e Bruna, de vez em quando, recebemos essa contestação. A sua bibliografia não é das mais atuais. É só substituir. Aquele grande autor que rompeu com toda a filosofia e criou em 1981 o Corte de Águas, MacIntyre, pega o livro dele lançado em 2000 e coisa, e cita. Sim. Mas o que nós estudamos, que nós somos pioneiras, é o livro de 81. Entende? Então, penso que é isso que eu posso resumir. O belo é um universal e a estética é a ciência para estudar o belo. Ética é a outra face da moeda. Sim. Por isso que eu me especializei em estética e em ética. No meu pós-doc é ética, mas tem outros cursos de estética, porque as duas coisas são ligadas e um dia, quem sabe, nós vamos conversar sobre a estética de um autor contemporâneo, morto recentemente, que a Bruna conhece, que eu sou ligada ao grupo dele, dos discípulos dele, que é o Dietrich von Hildebrand, que dá o máximo da estética ao dizer que ela só existe quando há ética.